Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a terceira aula de ecologia. Nessa terceira aula, eu vou trabalhar com vocês o conceito de consumidores. Então nós já vimos lá, toda a cadeia alimentar, para ela ser completa, ela precisa dos produtores, que são os autótrofos, dos consumidores, que é o que nós vamos falar nessa aula, e dos decompositores, que será na próxima aula. Então o que nós temos a dizer a respeito dos consumidores? Consumidor, ele consome. Ou seja, ele não é apto a produzir o seu próprio alimento. Portanto, ele precisa comer. Heterótrofo, ele precisa obter o seu alimento de uma forma diferente. Normalmente, matando para comer. Nós, por exemplo, seres humanos, somos heterótrofos, somos consumidores. Por quê? Nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Nós precisamos obtê-lo de forma diferente. É matando um boi e comendo sua carne, é matando um frango, é comendo um ovo, é bebendo um leite, é ir lá e comendo um milho. Porque alguns podem pensar, mas o feijão, eu estou matando alguém? A alface? Sim. A alface e o feijão nascem, crescem, reproduzem e morrem. É um ser vivo, tem vida, né? Então, essa é a maneira que nós temos de obter a nossa matéria e a energia necessária para nos mantermos vivos. Portanto, somos consumidores. Sendo consumidor, ele vai consumir, em termos de níveis tróficos, o mínimo que ele irá consumir é, no primeiro nível trófico, ele se alimentando de um produtor, então ele vai estar no mínimo no segundo. Então os consumidores eles vão ocupar do segundo nível trófico em diante. E aí nós vamos ter as classificações quanto aos hábitos alimentares destes consumidores. Exemplo, se nós tivermos um consumidor que só se alimenta de produtores, ou seja, ele só se alimenta de indivíduos que ocupam o primeiro nível trófico, ele sempre vai ocupar o segundo. É o que nós chamamos de fitófago, fitoplanta, fago alimento. Ele só se alimenta de plantas, mas não só plantas, seres autótrofos, seres produtores. Então, se ele só se alimenta desses seres, é como se fosse um herbívoro, um vegano, um vegetariano, né? O melhor seria um vegano, já que ele não se alimenta de nada de origem animal, apenas produtores, seres autótrofos. Depois você pode ter ali, né, os zoófagos, zoo animal, fago alimento, se alimenta de animais. Esses aí, eles nunca irão se alimentar de produtores. Então é no mínimo de alguém que comeu um produtor, mas nunca um produtor. Nós, por exemplo, quando vamos lá e comemos a carne de um boi, nós estamos assumindo a posição de zoófagos, ou também conhecidos como carnívoros. Por quê? O boi ele come o capim. Então o capim é o primeiro nível trófico, o produtor. Depois vem o boi, que é o consumidor primário, é o primeiro a consumir, ocupa o segundo nível trófico. Fique atento a isso. Consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. Porque aí a pessoa vai lá e escuta, consumidor primário, segundo. Não deveria ser primeiro. Não, o primeiro é sempre ocupado pelos produtores. Então, o boi ocupa o segundo nível trófico. Eu que vou lá e como boi, eu sou o consumidor secundário, ou também conhecido como consumidor de segunda ordem. E no caso, eu ocupo o terceiro nível trófico. E o último nível, que é o que nós seres humanos ocupamos, de fato, é os onívoros. Por quê? Os onívoros one tudo, vora o que devora, devora tudo. Nós seres humanos, nós comemos de tudo. Desde plantas, animais, produtor, consumidor, aquela variedade gigantesca. Então nós somos onívoros. Maravilha. Já expliquei aqui para vocês o básico. E agora vamos para a última parte, que é a parte da produtividade secundária líquida. Veja bem, secundária porque nós estamos falando do consumidor primário, que se alimenta do produtor. Nós já falamos lá da produtividade primária, bruta e líquida. Agora nós vamos falar da produtividade secundária líquida. Não poderia ser terciária líquida, quaternária líquida. Você precisa entender que nós estamos falando de produtividade líquida de consumidores. Imagina aí. Nós, quando nos alimentamos, toda aquela matéria, aquela energia que está ali, a gente não aproveita 100%. Sempre existem perdas, nós não somos uma máquina perfeita. A nossa própria máquina, para funcionar, ela perde uma parte da energia na forma de calor,
parte não é absorvida. Exemplo, a alface. Quando nós comemos a alface, cerca ali de 95% do corpo da alface é água e celulose. A maior parte do corpo da alface é celulose. Celulose nós não absorvemos. Nós absorvemos a água, mas a celulose não. Por quê? Porque nós não conseguimos quebrar, digerir a molécula de celulose. Nós conseguimos com a de glicose, mas a de celulose não. Portanto, a maior parte da matéria orgânica que constitui a alface, nós não absorvemos. A gente vai comer e vai sair nos nossos excretas, ou seja, nas nossas fezes, urina, entendeu? É para você se contextualizar. Porque quando você come uma batata, você não aproveita 100% da matéria e da energia que a batata te ofereceu, não. Uma boa parte é perdida. Porque nós, quando a gente analisa produtividade secundária líquida, é a diferença, é o saldo entre a biomassa ingerida e a perdida / consumida na excreção e na respiração. Por quê? Porque uma parte a gente vai perder mesmo, uma parte não vai ser digerida. A gente vai eliminar nas fezes, na urina. E a outra parte, que nós de fato vamos aproveitar, ainda vai acontecer outro processo. Porque uma parte já vai para o lixo, já vai para o vaso sanitário. Essa parte útil, sem ser a do vaso, a que fica, ela não vai ficar 100%. Ela ainda vai passar pelo processo de respiração celular, as mitocôndrias vão quebrar e tudo, e obter a degradação da glicose, a geração de energia para a produção de ATP, tritosfato de adenosina. E aí o que vai acontecer? Essa parte de energia, ela vai ser usada na nossa respiração celular. Então, uma parte, só para manter o nosso corpo, ela já vai ser consumida. E aí, de fato, o que vai ficar no meu corpo para, por exemplo, chegar aqui um outro animal e me comer, é o que a gente chama de produtividade. No meu caso, eu me alimentando, por exemplo, de um milho, de produtividade secundária líquida. É o que de fato fica para o próximo nível trófico, que fosse alimentar de mim, por exemplo. Então, basicamente é isso. Só vou dar um último exemplo aqui. Eu confesso que é um exemplo um pouco problemático, mas imagina assim, você é um produtor de carne e você quer analisar como é que funciona essa produtividade secundária líquida de dois animais. Você tem o bezerro e você tem os coelhos. Bezerro e coelhos filhotes. 300 coelhos e um bezerro. Eu consigo alimentar um bezerro com 1 tonelada de feno e gerar 500 quilos de carne. E eu consigo, com a mesma quantidade de feno, alimentar 300 coelhos e gerar a mesma quantidade de carne. A diferença entre os dois animais é porque o bezerro eu vou levar 4 meses, 120 dias para conseguir chegar nessa quantidade de carne. Enquanto que os 300 coelhos eu vou gastar apenas 30 dias. Perceba, é como se o coelho ele tivesse uma menor perca pelos excretas. O coelho, inclusive, as suas fezes, ele vai lá e come as fezes. É a coprofagia. Então ele consegue absorver mais sem perder tanto para o meio. Já o bezerro, ele tem uma maior perda. Todo o processamento dele, em relação ao coelho, é deficitário. Então o coelho, ele tem uma produtividade secundária líquida de quanto? É 4 vezes maior do que a do boi. Porque enquanto que o boi leva 4 meses para gerar a mesma quantidade, ou seja, se você dividir, vão dar 125 quilos de carne por mês. Os coelhos geram 500 quilos de carne por mês. Perceba, a diferença é muito grande, porque o coelho, ele reaproveita, ele consegue usar melhor aquilo que ele come e aproveitar melhor a matéria e a energia daquele alimento. Foi um prazer dar essa aula aqui para vocês, grande satisfação. Força guerreiro! E nós vamos humilhar a Unimontes e tirar nota máxima nela para provar que é um lixo o que essa faculdade está fazendo.